Olá, seja muito bem-vindo. Você acompanha agora as principais reportagens da semana. Vamos juntos. A taxa de participação da mulher na força de trabalho atingiu um recorde histórico nos Estados Unidos em junho. Os dados sobre o mercado de trabalho são do Relatório Mensal de Empregos norte-americano. De acordo com dados do Bureau of Labor Statistics, a taxa de participação da mulher na força de trabalho dos Estados Unidos chegou em junho a quase 78%. Os resultados revelam um pouco do perfil do mercado de trabalho norte-americano. Foi o terceiro mês seguido em que a taxa de participação de mulheres entre 25 e 54 anos atingiu um recorde. E o número de empregadas em idade ativa em relação à população também continuou a aumentar, atingindo 80%, o nível mais elevado desde 2001. A participação das mulheres na força de trabalho já se recuperou da pandemia. Nos anos que antecederam a Covid-19, as taxas de participação das mulheres na força de trabalho aumentaram mais rapidamente do que as dos homens. Em abril de 2020, essa taxa era de 73% quando a pandemia congelou a economia dos Estados Unidos, forçando mais de 20 milhões de pessoas a deixarem seus empregos. À medida que o país se recuperou, a maré acabou virando. A evolução econômica e a recuperação da pandemia ajudaram a acelerar os fatores favoráveis à entrada das mulheres no mercado de trabalho. E após a desistência de Biden, o presidente Lula disse que espera ter uma boa convivência com quem for eleito para governar os Estados Unidos. Ele acrescentou que pretende manter a relação diplomática importante que os dois países sempre tiveram. A declaração foi dada no dia seguinte do anúncio da desistência do presidente Joe Biden de que abandonaria a corrida à Casa Branca. Então, na medida que o presidente Biden resolveu tomar posição, o meu papel é torcer para que eles escolham, um candidato ou uma candidata, que disputa as eleições e que vença aquele que for o melhor, aquele que o povo americano votar. Porque o meu papel não é escolher presidente dos Estados Unidos. O meu papel é conviver com quem é o presidente dos Estados Unidos. O Partido Democrata prometeu um processo transparente e ordenado para encontrar um substituto para as eleições de 5 de novembro. A favorita para ocupar o lugar de Biden como candidata é a vice-presidente Kamala Harris, que recebeu um apoio significativo dentro do Partido Democrata. E a diretora de Serviço Secreto dos Estados Unidos renunciou ao cargo. Democratas e republicanos pediam sua demissão desde a tentativa de assassinato de Donald Trump. A diretora do Serviço Secreto dos Estados Unidos renunciou. Kimberly Tittle estava sob pressão de democratas e republicanos que pediam sua demissão após a tentativa de assassinato a Donald Trump. Na segunda-feira, ela compareceu a uma comissão do Congresso. Foi reconhecido que a agência fracassou na missão de defender o candidato republicano à Casa Branca, quando foi baleado durante um comício no dia 13 de julho na Pensilvânia. A funcionária afirmou que foi a falha operacional mais significativa do serviço secreto em décadas. Ela desagradou congressistas de ambos os partidos ao se recusar a fornecer detalhes sobre o ataque, citando diversas investigações em andamento. Tittle foi agente do serviço secreto durante 27 anos, antes de renunciar em 2021 para se tornar diretora de segurança da PepsiCo na América do Norte. Um ano depois, foi nomeada pelo presidente Joe Biden para chefiar a agência. O presidente Lula afirmou que o Brasil vai sair do chamado Mapa da Fome até o fim de 2026. Ele participou de um evento do G20 no Rio de Janeiro para estabelecer uma aliança global contra a fome e a pobreza. O relatório da ONU apontou que, em todo o planeta, mais de 730 milhões de pessoas passaram fome em 2023 por pelo menos um dia. O número corresponde a 1 em cada 11 habitantes de todo o mundo. No continente africano, a proporção mais que dobra. 1 em cada 5 cidadãos passou fome no ano passado.
O presidente Lula disse que os dados divulgados pela FAO sobre o estado da insegurança alimentar no mundo são estarrecedores. A pobreza extrema aumentou pela primeira vez em décadas. O número de pessoas passando fome ao redor do planeta aumentou em mais de 152 milhões desde 2019. O problema é mais grave na África e na Ásia, mas ele também persiste em partes da América Latina. Lula afirmou que o Brasil vai vencer o problema da fome até o fim do governo em 2026. Tomamos a decisão política de colocar os pobres no orçamento. Como resultado, só em 2023 retiramos 24 milhões e 400 pessoas da condição de insegurança alimentar severa. Ainda temos mais de 8 milhões de brasileiros e brasileiras nessa situação. Este é um compromisso mais urgente do meu governo, acabar com a fome como fizemos em 2014. Meu amigo, diretor-geral da FAO, companheiro Chu, pode ir se preparando para anunciar em breve, ainda no meu mandato, que o Brasil saiu novamente do mapa da fome. E no mesmo evento do G20 contra a fome, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, reforçou a defesa do projeto para ampliar a cobrança de impostos das pessoas mais ricas. Haddad afirmou que a comunidade internacional tem todas as condições para garantir que cada ser humano do planeta tenha uma existência digna. Ele disse que a fome e a pobreza não são fatalidades ou produto de condições imutáveis. Segundo Haddad, o que tem faltado é vontade política. Para o ministro, taxar aqueles que ele chama de super ricos é uma forma justa de captar recursos para combater a fome e a pobreza. Fernando Haddad explicou que é possível arrecadar até 250 bilhões de dólares por ano se bilionários pagarem 2% de sua riqueza em impostos. Outra forma de mobilizar recursos para o combate à fome e à pobreza é fazer com que os super ricos paguem sua justa contribuição em impostos. Ao redor do mundo, os super ricos usam uma série de artifícios para evadir os sistemas tributários. Isso faz com que no topo da pirâmide os sistemas sejam regressivos e não progressivos. A nosso pedido, o economista Gabriel Zucman preparou um estudo mostrando que se os bilionários pagassem o equivalente a 2% de sua riqueza em impostos, poderemos arrecadar de 200 a 250 bilhões de dólares por ano, ou seja, aproximadamente 5 vezes o montante que os 10 maiores bancos multilaterais dedicaram ao enfrentamento à fome e à pobreza em 2022. A amaxofobia é o medo de dirigir ou até mesmo de estar dentro de um veículo. Para vencer esse problema, alguns órgãos como o Detran do Distrito Federal e do Mato Grosso do Sul realizam cursos às pessoas que têm medo de dirigir. Em Brasília, as inscrições estão abertas para os condutores habilitados que estão no processo de superação do medo. Tarefas de rotina, como se deslocar até o local de trabalho, ir ao supermercado, levar os filhos na escola ou os pais ao médico, que são corriqueiras para a maioria das pessoas, podem ser um ato frustrante e tirar o sono de muitas outras. E isso tem nome, é a amaxofobia, mais conhecida como medo de dirigir. Um levantamento da Associação Brasileira de Medicina de Trânsito, a Abramet, apontou que esta fobia está presente na vida de 6% da população com carteira nacional de habilitação. E conforme dados do Departamento Nacional de Trânsito, DENATRAN, significa falar de cerca de 2 milhões de brasileiros, de um total de 74 milhões de motoristas habilitados. A maioria dos casos é de mulheres, que respondem por 92% dos casos. As causas da amaxofobia podem ser multifatoriais e ter origem cultural, ambiental ou genética. A condição pode estar relacionada ao medo de sofrer acidentes, de não controlar o carro ou ainda de sofrer com os efeitos do julgamento pela forma como dirige ou de atrapalhar o trânsito. Muitos familiares dizem que é falta de prática e os motoristas vivem sob pressão para dirigir ou são alvos de chacota por não conseguirem. Com isso, passam a ter vergonha e criam desculpas para não enfrentarem a situação. A boa notícia é que esse medo pode ser tratado e deixar de impactar em diversas áreas da vida da pessoa.
E ainda falando em trânsito, o número de motoristas parados em blitz de lei seca no estado de São Paulo quase dobrou. E a maioria dos flagrados se negou a fazer o teste. O número de motoristas parados em blitz de lei seca no estado de São Paulo praticamente dobrou no primeiro semestre deste ano, na comparação com o mesmo período do ano passado. Também cresceu em cerca de 30% a quantidade de operações para fiscalização. Segundo o Departamento de Trânsito de São Paulo, nos 6 primeiros meses deste ano foram fiscalizados mais de 201 mil veículos em estradas e vias públicas dos municípios. No mesmo período de 2023, a fiscalização parou quase 101 mil veículos, ou seja, a alta foi de 99%. Segundo o Detran, o uso de equipamentos mais modernos possibilitou que o resultado do teste saia em 5 segundos. Com isso, libera mais rápido o condutor sóbrio para que outro seja examinado. No geral, a negativa em assoprar o aparelho foi responsável por 5.570 das 5.900 infrações por alcoolemia. No primeiro semestre no estado, ou seja, 94% do total. Quem se nega a fazer o teste comete infração gravíssima. Recebe multa de mais de R$ 2.900, 7 pontos na carteira e pode ter suspensão do direito de dirigir por 12 meses. A punição é a mesma quando o bafômetro confirma de mais de 0,05 microgramas por litro de álcool por litro de ar em quem assoprou o aparelho. E os aposentados do INSS vão ter a oportunidade de viajar de avião pagando R$ 200 por passagem. O governo lançou o programa Voa Brasil, que pode beneficiar 23 milhões de pessoas. O governo queria incluir alunos do programa Universidade para todos no programa Voa Brasil, mas decidiu lançar a primeira fase apenas para aposentados, para avaliar o resultado da oferta de passagens pelas companhias aéreas. Nesse primeiro ano, devem ser colocados à venda 3 milhões de bilhetes. Para ter direito à compra, o aposentado não pode ter viajado de avião nos últimos 12 meses. Para facilitar a busca pelos bilhetes oferecidos a até R$ 200 pelo trecho, o aposentado vai precisar entrar com o cadastro do gov.br. Com base nessas informações, o sistema já direciona a pessoa que tem direito à compra para o site da própria companhia aérea, na parte para finalizar a compra. Segundo o governo, essa foi uma forma encontrada para dar mais segurança e evitar que essas pessoas sejam vítimas de golpes. Nós estamos trazendo um novo público para o mercado da aviação civil. Eu não tenho nenhuma dúvida que essa é a primeira fase de novas fases que surgirão nos próximos meses e que esse será um programa que vai ser consolidado como uma política pública de sucesso. Talvez, ministro, seja a primeira vez que um aposentado vai ao aeroporto, talvez seja a primeira vez que um aposentado vai entrar numa aeronave, e isso é muito gratificante. Toda caminhada começa com o primeiro passo. E o que nós estamos dando nesse momento é um primeiro passo para que a gente possa incluir mais brasileiros viajando pelo Brasil. Nunca houve no Brasil, na história do país, sobretudo desde a redemocratização brasileira, nenhum programa de inclusão social da aviação no país. Nunca houve nesses últimos 30, 40, 50 anos. E mais do que isso, John, esse é, presidente Alckmin, o primeiro programa de inclusão social da aviação no mundo. O desmatamento ilegal em unidades de conservação da Amazônia é o menor em 10 anos. A diminuição chega a aproximadamente 36%. Mas apesar da queda, o número representa 670 campos de futebol devastados. O desmatamento registrado no primeiro semestre em áreas protegidas da Amazônia foi o menor dos últimos 10 anos. Segundo dados divulgados pelo Amazon, o Instituto do Homem do Meio Ambiente da Amazônia, foram devastados 93 quilômetros quadrados, uma queda de 18% em relação ao mesmo período do ano passado. Em 2022, o desmate em unidades de conservação foi o maior. O levantamento aponta que o desmatamento também teve queda na Amazônia Legal. Em relação ao primeiro semestre do ano passado, a diminuição chega a 36%
e é a menor área de mata derrubada no período desde 2017. O mapeamento identificou os estados com mais unidades de conservação entre as 10 áreas mais desmatadas em junho deste ano. Acre e Rondônia lideram o ranking, cada um com 3 áreas protegidas devastadas. Já o Pará é o estado com a unidade de conservação que mais desmatou. A derrubada de árvores representa uma área equivalente a 700 campos de futebol. Mesmo com resultado positivo, o bioma da Amazônia registrou no primeiro semestre do ano uma alta no desmatamento no mês de junho. Alguns fatores, como incêndios associados diretamente às mudanças climáticas e ao desmatamento causado pela atividade agropecuária. Apesar das melhorias na luta contra o desmatamento no Brasil, o Ministério do Meio Ambiente atribuiu o aumento das queimadas aos efeitos das mudanças climáticas, incluindo as secas. A Terra perde por minuto uma superfície de floresta intocada, equivalente a 10 campos de futebol. Pesquisadores brasileiros encontraram cocaína em tubarões no Rio de Janeiro. Quem traz os detalhes é a repórter Lívia Dias. Isso mesmo, foram encontrados resquícios de cocaína no corpo de tubarões recolhidos na costa do Rio de Janeiro. O estudo foi feito por um grupo do Instituto Oswaldo Cruz e publicado em uma revista americana ambiental na última semana. Neles foram analisados ao todo 13 tubarões da espécie bico fino. E em todos esses animais foram encontrados resquícios da droga. Os pesquisadores explicaram que escolheram essa espécie porque ela passa a vida inteira na costa marítima e, por isso, teriam mais contato com águas contaminadas. Eles foram recolhidos em barcos de pesca, onde dali seriam comercializados para o consumo. Segundo as análises, a droga estava nos músculos e no fígado desses animais. O resultado gera uma preocupação em especialistas em relação à contaminação do mar com a cocaína, que é tóxica para as criaturas marinhas, sendo assim um risco também para a biodiversidade. De volta com você aí no estúdio. E olha só essa situação. Operadoras de telefonia foram multadas pela Secretaria Nacional do Consumidor por propaganda enganosa nos serviços do 5G. A multa chega a quase 5 milhões de reais. As operadoras de telefonia foram multadas em aproximadamente 5 milhões de reais por propaganda enganosa sobre o serviço de 5G. Segundo a Secretaria Nacional do Consumidor, os consumidores foram induzidos a acreditar que poderiam utilizar o serviço completo do 5G, porém o que realmente recebiam era uma versão do 4G que se aproximava da qualidade do 5G, mas sem os benefícios do serviço, como mais velocidade de dados e baixa latência. Ao não explicar corretamente sobre as limitações do pacote contratado, as operadoras violavam as normas do Código do Consumidor, que exige clareza e veracidade de informações. As empresas poderão recorrer à decisão no prazo de 10 dias. E veja a seguir, o preço da maçã nacional deverá aumentar este ano. E ainda, bicicletas elétricas ganham cada vez mais espaço no mercado. Nós voltamos já. Nós estamos de volta. O preço da maçã nacional deverá aumentar este ano por causa do excesso de chuvas que não ajudaram a produção de Santa Catarina, que é o maior produtor do fruto no país. A produção de maçã em Santa Catarina, o maior produtor nacional, encerrou a safra 2023-2024 com uma queda de 24%, totalizando 423 mil toneladas. Este é o menor volume registrado na série histórica mapeada pelo Observatório Agrocatarinense, representando as quase 555 mil toneladas colhidas na safra anterior, segundo o Centro Social, Econômico e Planejamento
Instituto Agrícola, Epagre Cepa, órgão de pesquisa ligado ao governo do estado, a queda na produção foi impulsionada por problemas climáticos, principalmente o excesso de chuvas durante o período da floração. As chuvas intensas não apenas reduziram a produtividade dos pomares, como também causaram problemas fitossanitários, prejudicando a qualidade e o volume da fruta. As variedades Gala e Fuji, que juntas representam 98% da produção catarinense de maçãs, foram as mais afetadas. A produtividade da maçã Gala caiu 27,35%, atingindo apenas 27,9 toneladas por hectare, enquanto a Fuji teve uma redução de 26%, com uma produtividade média de 25,7 toneladas por hectare. A produção de maçãs precoce também sofreu um decréscimo, embora por motivos diferentes. Neste caso, a redução da área plantada foi o principal fator que impactou o volume total colhido. Apesar da produtividade ter aumentado em 5,66%, atingindo 30,7 toneladas por hectare, a área colhida diminuiu 15,5%, resultando em uma produção total de 9,45 mil toneladas, 10,35% menor que a safra anterior. A expectativa é que a próxima safra apresente melhores condições climáticas, permitindo uma recuperação no produto e na produção de volume de maçãs colhidas no estado. Os custos para os negócios imobiliários devem aumentar por causa da reforma tributária, com impactos, inclusive, nos preços dos aluguéis. A proposta prevê a unificação de 5 impostos em 2 e eleva o valor da alíquota. Essa cobrança ela vai ser feita em 2 níveis, na esfera federal e na esfera estadual. O governo ele fala que para facilitar toda essa arrecadação é necessária a criação do IVA, que é o Imposto sobre o Valor Agregado. E foi necessário criar os fatores de redução sobre o IVA. O mercado imobiliário ele não quer redução de carga tributária. O que a gente precisa é que se mantenha a neutralidade e o equilíbrio para que não aconteça o travamento do mercado imobiliário. Segundo o Sindicato da Habitação, se o projeto for aprovado como está, os imóveis devem ficar entre 7% e 15% mais caros. Um imóvel de 200 mil passará a custar 210 mil. E um imóvel de 500 mil passará a custar 535 mil reais. O governo propôs 40% de desconto no IVA para o setor. Acontece que 40% de 26,5% dá 16,5%. É muito acima do que as categorias de construção civil, loteamento e locação pagam hoje. Então, nós propomos uma emenda, que foi a emenda 747, que foi apresentada na Câmara, que perdeu por 6 votos. Nós propusemos que o desconto fosse de 60%. São valores que vão ficar levemente superior ao que paga hoje, mas são valores que são suportáveis, são acomodáveis dentro da atividade. O impacto no valor dos aluguéis deve ser de 5% a 10%. A reforma tributária também deve elevar o valor da administração dos condomínios. Para a categoria locação, o setor imobiliário pleiteia um desconto maior, de 80%. E a gente tem que lembrar que o setor imobiliário ele emprega 2,9 milhões de pessoas. A gente representa 7% do PIB e também mexemos com vários outros setores da economia. Não se quer dizer que está mexendo somente com corretor de imóveis, imobiliária, incorporadoras. Esse repasse vai chegar no consumidor final, que é aquela pessoa que está tentando realizar o sonho da casa própria. A emenda sugerida pelo setor imobiliário foi rejeitada pela maioria dos deputados. O projeto do governo federal agora segue para aprovação do Senado. As mudanças estão previstas para 2026. Às vezes a pessoa está pensando em adquirir um imóvel, faça isso agora, nesses próximos anos, até 2025, que se essa lei passar, vai custar de fato mais caro para ele. Até quem quiser alugar, alugue antes. Uma grande pergunta que a lei não fala. Se uma pessoa está com um contrato vigente, anterior à lei, vai subir a partir de 2026? Ele tem um contrato anterior que não tinha. São muitas informações que têm que ser tratadas. E isso leva a preocupação para todo o mercado imobiliário. Os brasileiros dormem muito mal. E a pandemia de Covid-19 pode ter contribuído para agravar ainda mais o problema.
A conclusão é de um novo estudo feito por cientistas da USP e da Unifesp. Segundo o levantamento, mais de 65% da população relata problemas relacionados ao sono. De acordo com estudos da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, mais de 70% dos brasileiros têm dificuldades para dormir. Não à toa, a venda de remédios tranquilizantes no país tem tido um aumento significativo. O estresse, a ansiedade e até mesmo cenários duvidosos, como os vividos durante a pandemia, são alguns fatores que contribuem para distúrbios do sono, como explica a doutora Leninha Wagner. A pandemia contribuiu significativamente para o aumento dos problemas de sono. O isolamento social, a mudança na rotina, o aumento de estresse e a ansiedade relacionada à saúde e principalmente a situação econômica impactaram negativamente a qualidade do sono de muitas pessoas. Além da pandemia, outros fatores que influenciam a qualidade do sono incluem o uso excessivo de dispositivos eletrônicos antes de dormir, uma rotina irregular, consumo de cafeína ou álcool, ambientes de sono inadequado, com luz excessiva ou muito ruído e condições médicas ou psicológicas como apneia do sono, ansiedade e depressão. Uma alternativa natural é o chá, algo consumido por Dona Helena. O sono às vezes pega, viu? A gente trabalha o dia todo e tal, e quando você vai deitar você não acha o sono mais. Acho que é muito estresse. Isso tem ocorrido já há algum tempo? Você tem tomado medicação? Medicação não estou tomando muito chá natural. Medicamentos naturais são alternativas encontradas em farmácias, porém a procura pelos ansiolíticos tem sido maior. Os riscos associados ao uso prolongado desses medicamentos é motivo de preocupação, como explica a farmacêutica. Esses medicamentos com orientação médica, eles têm uma eficácia, um uso bem seguro, né? Porém, a longo prazo, eles podem causar dependência nas pessoas, né? Mas os naturais, eles não têm nenhum risco? Não, eles não têm esse tipo de interação medicamentosa e nem esse risco também de dependência, né? Que eles só auxiliam no sono e na ansiedade. Outro grande vilão da insônia é o estresse. A falta de sono prejudica a saúde física e mental, afeta o desempenho diário e o bem-estar. Jamile sente na pele tudo isso. Tomo remédio de ansiedade por conta do estresse de trabalho. Aí, por isso, eu estou tomando esse remédio para ver se eu consigo dormir, agora que está normalizando o meu sono. Mas antes eu não conseguia dormir nada. A doutora afirma que para dormir bem é necessário ter uma rotina. Para dormir bem, é importante manter uma rotina regular de sono, criar um ambiente propício para o descanso, escuro, silêncio, conforto, evitar estimulantes como cafeína antes de dormir e limitar o uso de dispositivos eletrônicos à noite. Técnicas de relaxamento, como meditação e respiração profunda, também são eficazes. Medicamentos devem ser a última opção. Preferivelmente, devem ser usados sob orientação médica e apenas quando outras intervenções não tiverem sucesso. Bom, é importante lembrar que a qualidade do sono afeta diretamente a saúde mental e física. Problemas de sono não devem ser negligenciados e, quando persistentes, é essencial buscar por ajuda profissional para uma boa avaliação adequada e um plano de tratamento personalizado. Além disso, práticas de higiene do sono, mudanças no estilo de vida podem ter um impacto positivo, significativo e duradouro. Enquanto muitos desfrutam de noites tranquilas e revigorantes, outros enfrentam um desafio diário para alcançar um sono reparador. Então, eu demoro muito para dormir. Geralmente, nos últimos dias eu estou dormindo 3 da manhã porque eu não estou conseguindo dormir. E depois da pandemia eu tive ansiedade, então agora que piorou tudo. Aí tem que dormir na base do remédio agora. Você chegou a ir ao médico? Já fui e fui diagnosticada com ansiedade. Como que você tem ficado durante o dia? Eu fico muito estressada. Muito. E tá abalando em tudo. Então, cabeça dói durante o dia. É muito estresse por coisas bestas. Um estudo apresentado na Itália comprovou que os anúncios exibidos durante um jogo de videogame em plataformas online estão cada vez mais relacionados ao maior consumo de produtos ricos em gordura, sal e açúcar entre adolescentes.
Não é de hoje que vemos times e jogadores conquistando manchetes por campeonatos ou grandes feitos dentro dos jogos eletrônicos. A indústria dos games tem se mostrado uma grande aliada para o marketing de influência, além de ser um campo vasto para as mais diversas ações para o público infanto-juvenil. Mas pesquisas recentes demonstraram que as crianças são 2 vezes mais propensas a escolher uma determinada marca ou produto quando expostas a anúncios. O poder de imersão dos videogames e a sequência constante de desafios são tão fortes que podem levar ao que os psicólogos chamam de flow, fluxo em inglês, ou estado de experiência máxima. Os estudiosos analisaram 52 horas de vídeos de influenciadores e constataram que a maioria das publicidades era de alimentos ricos em gordura, açúcar e sal, e muitas não vinham acompanhadas de um aviso explícito dizendo que se tratava de propaganda. Também fizeram uma enquete com 490 jovens de 16 anos em média e observaram uma relação entre a lembrança dos anúncios e posturas favoráveis em relação a essas comidas. Nutricionistas acreditam que o público infanto-juvenil é muito vulnerável a esse tipo de propaganda. Crianças que veem esses anúncios têm uma certa confiança nos influenciadores, que faz com que vejam isso de forma positiva, ficando mais sujeitas a comprar e consumir esses produtos. Os cientistas dizem que o alto nível de exposição a produtos não saudáveis poderia levar a um consumo excessivo de calorias e, consequentemente, ganho de peso. 1 em cada 4 adolescentes brasileiros faz o uso excessivo de jogos de videogame. Neste ano, o setor deve ultrapassar a marca de 3,3 bilhões de jogadores, quase a metade da população mundial, com um faturamento de 188 bilhões de dólares. Especialistas alertam que é preciso proteger essas crianças e jovens, pensando em aspectos como políticas públicas, trabalho de educação nutricional em escolas e vigilância dos pais e responsáveis, que devem ter maior controle e segurança do que os filhos assistem. E em busca de um sonho, uma servidora pública saiu de moto de Dourados até uma cidade turística do interior de Minas Gerais. Foram 6 dias intensos e muita aventura sobre 2 rodas. Casaco, luvas, capacete, ok. Os itens são de segurança e indispensáveis para garantir que o trecho seja percorrido tranquilamente. Tudo ok, então, para o início de uma aventura sozinha e em 2 rodas. Essa foi a preparação que a Ingrid fez no começo do mês passado, quando resolveu que investiria na realização de um projeto sonhado há muitos anos. Ela tinha um sonho, uma bis e um cartão de crédito. Eu sempre gostei de moto, né? E aí quando eu senti isso, né, essa questão com essa conexão com a rodovia, e aí eu comecei a pesquisar perfis de pessoas que viajavam. Sempre eu via pessoas viajando com motos grandes, né? Então já comecei a pensar, nossa, eu acho que eu tenho que adquirir uma moto dessa. Eu vi o que eles usavam para viajar, que são os equipamentos, jaqueta, calça, bota, luva, né? Um bom capacete. Rolando o Instagram ali, aleatoriamente, eu vi um rapaz viajando numa mesma moto que eu tinha na época, na época eu tinha uma XRE. E aí eu pensei, nossa, ele tá viajando numa moto igual a minha. E aí eu pensei, quer saber? Eu vou começar a pesquisar mais. E aí eu encontrei mulheres, né, que faziam isso também, que viajavam sozinha com motos de baixa cilindrada. E aí eu comecei a alimentar essa vontade, esse sonho. Esse destino é um destino que eu queria conhecer há muito tempo, né? Inclusive São Tomé das Letras. Eu tinha visto uma vez, eu era pequena, eu tinha visto uma reportagem no Fantástico sobre a ladeira do Amendoim e eu achei aquilo o máximo. Então, desde sempre eu quis ir para aquele lugar. Eu tenho uma conexão muito grande com Minas Gerais, Bahia, né? Então eu pensei, não, eu quero conhecer Minas. E eu gosto de natureza, gosto muito de natureza. Então ali a Serra da Canastra é um lugar que me encanta, que foi por onde eu passei. A funcionária pública tinha também em mente que precisava se preparar para a viagem. Saiu algumas vezes para trechos mais curtos, porém, mesmo assim, teve vários perrengues. Foram mais de 3.000 quilômetros rodados em 6 dias, daqui de Dourados até o interior de Minas Gerais, em São Tomé das Letras. E olha que a Ingrid continua ainda programando outras aventuras.
comecei já a olhar destinos, né, para ir, para viajar, para conhecer. Eu sigo muitos influenciadores que viajam dessa forma que eu viajei, e aí eu vou olhando ali, porque eu sou do tipo que eu gosto de visitar pontos turísticos e também os não turísticos, né? Que tem muitos lugares lindos no nosso Brasil, no nosso Mato Grosso do Sul, e então assim, eu quero sim continuar viajando. E contemplar paisagens, estar em contato com a natureza são sonhos que ela jamais vai deixar de viver. Foi um desafio muito grande, né? Porque ninguém acredita que vai dar certo, que eu vou conseguir, que eu vou dar conta, mas eu acredito que eu superei esse desafio, que eu me saí muito bem, né? E sim, claro, depois dessa, a minha vontade era chegar e já tá fazendo outra, né? E as bicicletas elétricas estão ganhando cada vez mais espaço no mercado brasileiro. No período de 5 anos, as vendas aumentaram mais de 280%. Além de serem apontadas como solução para alguns problemas de mobilidade urbana, os fabricantes prometem modelos mais acessíveis. A bicicleta elétrica veio para ficar e facilitar a vida do consumidor. O mercado está em franca ascensão. As pessoas encontraram na bicicleta elétrica uma forma saudável de se movimentar pelas cidades, sem perder tempo e sem fazer muito esforço. Em todo o Brasil, a procura por esse tipo de bicicleta, movida não somente a pedal, mas também por uma bateria, tem crescido muito. As razões pela transição de automóveis para bicicletas elétricas variam, como, por exemplo, o custo de manutenção mais baixo, sustentabilidade e rapidez, de acordo com os usuários. Segundo dados da Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Bicicletas e Similares, o aumento na produção das bicicletas elétricas em 2023 foi de 5,5%. O principal fator para o crescimento das bicicletas elétricas foi uma mudança nas baterias, que fez com que as bikes ficassem mais leves e fáceis de pedalar. Outro ponto facilitador foi a aprovação recente do Conselho Nacional de Trânsito de uma resolução que define as regras para uso em vias públicas de bicicletas elétricas. O Conselho dispensou a obrigação de placas ou de habilitação para as bicicletas com pedal assistido e liberou seu uso nas ciclovias. Sobre os valores, uma bicicleta elétrica não sai menos de R$5.000 ou R$6.000. Já os modelos mais completos e tecnológicos podem chegar a R$70.000. Por isso, muita gente, especialmente os entregadores, recorrem ao kit conversão, que coloca bateria e motor numa bicicleta comum. Nesse caso, o investimento fica em torno de R$2.000 a R$3.000. De olho na expansão desse mercado mais popular, existem empresas que já estão trabalhando no modelo de elétrica mais barato. O segredo está na bateria. A maioria dos modelos tem autonomia de 100 km, mas as pessoas pedalam em média 20 km. Então, o objetivo é desenvolver uma bateria com uma autonomia menor, que possa atender aos ciclistas da mesma maneira. Com isso, o valor da bike elétrica pode cair 20% quanto ao preço final. E essa edição fica por aqui. Se você quiser rever algumas das nossas reportagens, basta acessar o canal HIT Notícias no YouTube. Muito obrigado pela companhia e até mais. Tchau!